difícil essa fase de conhecer o digital e realmente dar aquele all-in, queimar todas as pontes. Cheguei lá com a minha mãe, ela tava em depressão, então eu achava que ela tava bem, que isso não era uma opção, realmente eu ia fazer até dar certo. E foi aí que eu comecei a minha jornada. Nada mais forte que uma pessoa obcecada, uma pessoa que tá com raiva da sua própria realidade pra mudar de vida. Sua trajetória é sua maior comprovação de sucesso, pois ela foi construída com força, resiliência e perseverança. Ela alugou uma kitnet, entrou no modo caverna e determinou: só saio daqui quando eu acertar uma oferta milionária. E o resultado? Mais de 10 milhões de reais faturados aos 24 anos, uma empresa focada no digital e mais de 20 mil alunos aplicando o seu método. Então conheça a nossa Player Revelação de abril, Elida Dias. Elida, é um grande prazer pra gente ter você aqui conosco no TM News, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Logo a gente que usa o TMFi todo dia, escalando as nossas ofertas todo dia. Quando eu recebi o convite, fiquei muito, muito feliz. Estou muito feliz de estar falando com a comunidade também de obcecados, lá do meu perfil, os nossos alunos, e compartilhar todo esse mundo de tráfego direto, oferta, como que a gente mudou de vida com a internet, como que eu vim da periferia e tive um resultado absurdo. Então hoje a gente vai falar todos esses bastidores aqui no podcast da UTMFi. E Elida, pra começar nosso bate-papo, você tinha contado pra gente que você veio de uma origem humilde, né? Filha de uma mãe diarista, um pai pedreiro, se não me engano. Sim. Mas que sempre carregou esse desejo consigo de empreender. Então, olhando pra trás, quando que você acha que começou a surgir esse desejo no seu coração? Quando que você começou a ter essa vontade, né, de fazer um outro caminho? Márcio, como você falou, de fato eu vim de uma origem muito, muito humilde, lá de Belém do Pará. A gente morava na periferia de Belém e a rua realmente era de lama. A gente saía com uma sacola no pé quando chovia, pra não sujar ali, o único sapato que a gente tinha. E era normal ver crimes acontecendo, era normal aquela vida caótica. A gente morava na casa de um cômodo só, então eu cresci vendo minha mãe diarista, fazendo ali diárias por R$50 no dia, meu pai pedreiro no sol. E pra não faltar comida em casa, e às vezes, assim, até faltava, era normal ter corte de luz e de água, enfim. A gente morava naquilo e eu achava que aquilo era o normal. Só que de vez em quando minha mãe falava: minha filha, quem é empresário, quem empreende tem dinheiro, ganha muito dinheiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mesmo sendo o sonho deles a gente se formar, passar na faculdade, acho que é o sonho de várias pessoas, várias famílias têm isso, né, aqui no Brasil. E assim eu segui, então, mesmo com isso na cabeça, com isso no coração ali, eu segui o caminho tradicional à risca mesmo, porque eu falei, cara, a única forma de eu conseguir ganhar dinheiro e dar uma vida melhor pra mim, pra minha família, é passando numa faculdade, num concurso, alguma coisa do tipo. Então eu fui lá, eu comecei esse mundo do caminho tradicional passando no Instituto Federal, então eu comecei com 15 anos ali a me formar em técnica e edificações junto com o ensino médio. E dali eu também prestei concursos, passei na aeronáutica, passei um tanto de coisa. Tudo que era bolsa gratuita tava passando, porque eu não tinha dinheiro pra pagar nada. E aí quando eu fiz 19 anos ali, eu já fui pra faculdade de engenharia de produção. E ali também já era a pandemia, só que ali também eu já comecei a ver que eu precisava ter algum emprego, porque, né, só depender ali da família e a gente começa a crescer e querer ter novos sonhos, né? Então eu comecei a ser jovem aprendiz, não era muito, mas era o que eu podia na época, então eu ganhava R$450 no mês. E ao mesmo tempo eu tava na faculdade, mesmo EAD na pandemia, e também jovem aprendiz ganhando esses R$450 no mês. Mas foi ali que eu comecei a ter acesso a esse mundo corporativo, ao mundo de dinheiro, ao mundo de vendas, e eu comecei a ver que o dono daquela empresa, ele ia na empresa ali 1, 2 vezes na empresa, ele estava sempre viajando, Orlando e tudo. E eu falava, nossa, mas ele tem muito dinheiro. E aí eu comecei a perguntar, assim, curiosa mesmo, o salário das pessoas ali, porque eu era jovem aprendiz. Então o meu outro passo naquele momento era subir de cargo. Então se eu subir de cargo, eu perguntei pro estagiário, quanto que eu vou ganhar? Ele falou, olha, no máximo ali, um salário mínimo, 2.000. E eu falei, nossa, mas pra ficar o dia inteiro e batendo ponto e pegando 4 ônibus no dia, lá em Belém, eu falei assim, meu Deus, calma. Se eu quero ir pra fora do Brasil, quero dar uma casa pra minha mãe, quero morar numa casa em frente à praia, não vai dar esse salário aqui pra suprir os sonhos que eu tenho agora. Isso com 19 anos de idade. Então eu coloquei na balança toda essa questão do mundo corporativo, o caminho tradicional, quanto que eu ia ganhar se eu tivesse 25, hoje eu tenho 25, mas se eu tivesse 25 anos, eu fiz as contas. Quanto que eu ia estar ganhando depois de formada, depois de subir de cargo, e se eu já estaria na minha vida dos sonhos, que era não morar mais na periferia, era estar viajando com a minha família, realizar o sonho da minha mãe, do meu pai, tirar eles daquela vida e aposentar de fato. E aí eu falei, tá,
com esse salário de 2 mil não vai dar nem pra comprar, fazer as despesas do mês ali. E foi aí que começou a surgir esse desejo de queimar pontes, de arranjar logo algo pra eu realmente mudar de vida. E foi nesse tempo que eu conheci o marketing digital. Foi na pandemia, indignada com tudo aquilo acontecendo, com aquele salário de 450 no mês, pegando 4 ônibus no dia, morando na periferia. Eu falei, meu Deus, como que faz então pra sair dessa vida aqui? Foi aí que eu vi um anúncio do mercado digital, de uma pessoa falando que tinha ganhado 80 mil no mês. Eu não sabia o que era esse valor direito, eu nunca tinha visto R$1.000 na minha conta. Mas eu falei, tá, eu não sei direito, não tenho noção de dinheiro, mas eu acredito que eu posso ter esse resultado aqui e mudar de vida também. Então, eu abri minha mente pra isso, mesmo não tendo nenhuma referência na família, nem de amigos, não tinha ninguém fazendo nada no mercado digital. Não era algo que as pessoas comentavam, tem amigo que faz. Não, eu não conhecia ninguém, nem na internet também não conhecia ninguém. Mas ainda bem que eu vi esse anúncio, vi podcast, vi vários vídeos. Eu falei, tá, eu vou entrar nesse mundo aqui, não tenho nada a perder. Minha vida já tá ruim, já tá tudo um caos, não tenho nada a perder. Então eu vou tentar isso aqui. Qualquer coisa eu volto de novo pro CLT, eu volto pra faculdade, tá tudo bem. Mas eu também coloquei que isso não era uma opção, realmente. Eu ia fazer até dar certo. E foi aí que eu comecei a minha jornada na pandemia, indignada, mas com aquele dinheirinho do jovem aprendiz ali. Comprei curso, comecei a ver podcast, falei, tá, agora eu já entendi mais ou menos o caminho, então vou fazer de tudo pra isso aqui virar. Caramba, muito legal. E uma coisa que eu acho bem interessante na sua história é que você sempre foi uma mulher visionária, né? Até que aos 21 anos, se eu não me engano, você comentou que deu um passo importante, foi morar longe dos seus pais, e até você fez um acordo consigo mesma, né? Como você contou pra gente, você alugou uma kitnet e aí você só disse que ia sair dali quando acertasse uma oferta milionária, né? Quando virasse alguma coisa. Então, como que foi esse momento pros seus pais? Como que o pessoal tava pensando? Como foi a reação deles? Tá, foi muito difícil essa fase de conhecer o digital e realmente dar aquele all-in, queimar todas as pontes pra começar no digital. Então, antes de começar de fato no digital, eu olhei ao meu redor e falei, o que eu posso fazer agora pra queimar pontes? Então eu saí do meu emprego. Na verdade, eu só não saí. Foi quando eu testei um anúncio no Google Ads com o único dinheiro que eu tinha e caiu um boleto gerado ali na notificação de R$53. Eu falei, tá, isso aqui é o suficiente pra eu saber que esse mundo aqui dá certo. Não era nada, não era nem pago ainda o boleto. Mas eu falei, vou pedir demissão pra minha gerente, porque eu ganho tão pouco aqui e agora eu vou me dedicar ao máximo pro digital. Então, nesse boleto gerado de R$53, pedi demissão. E nesse meio tempo eu comecei também a prestar serviço de gestão de tráfego, porque eu já estava estudando sobre anúncio, então a forma de eu fazer esse caixa não ficar sem nada era chamar qualquer empresa da minha cidade e falar, olha, eu presto serviço de anúncio, eu tô cobrando R$500 só para ser o mesmo valor, pelo menos, do jovem aprendiz. Comecei assim no meu quarto ali, ninguém sabia o que eu tava fazendo, já tinha largado a faculdade, era pandemia, então eu vivia no quarto estudando, só que nesse meio tempo eu larguei tudo, então ninguém da minha família sabia o que eu tava fazendo, eles foram saber só depois de eu ganhar mais dinheiro, então eu fiquei ali, que eu não queria ouvir assim, porque eles não sabiam que mundo era esse, não sabiam e não tinha ninguém que tinha dado certo no mundo de empreender também na família. Então imagina, eu ia lá, minha avó, minha mãe, tô empreendendo agora, todo mundo ia falar pra eu voltar pra faculdade, pra eu voltar pro jovem aprendiz, então eu não queria ouvir isso, porque senão eu ia desistir de fato. E a família quer te proteger, eles não estão contra você, eles só querem te proteger. Mas mesmo assim eu falei, vou continuar aqui no quarto sem ninguém saber, escondida, depois eles vão descobrir que eu ganhar dinheiro, depois eu explico, depois eu me resolvo e todo mundo vai entender. E nisso, eu falei, tá, a outra decisão que eu posso tomar agora pra de fato ficar obcecada nesse resultado e mudar de vida é mudar meu ambiente. E eu pensei, tá, minha mãe tá morando em Fortaleza, que ela foi atrás de emprego naquela época, e eu tava morando em Belém, do Pará, e eu falei, o que eu posso fazer agora é sair da minha cidade. Da minha cidade natal, não tem nenhum amigo que faz o que eu faço, eles estão indo pra faculdade, estão indo pra outro caminho, e ninguém tá fazendo o que eu faço aqui, eu não conheço ninguém, então eu vou mudar de ambiente pra eu focar mais e ficar obcecada realmente em mudar de vida, e foi isso que eu fiz. Comprei uma passagem de R$300 de ônibus pra Fortaleza, cheguei lá com a minha mãe, ela tava em depressão, então eu achava que ela tava bem, que ela tava tranquila ali, morando em outra cidade. Mas quando eu cheguei lá, e eu cheguei toda empolgada, nossa, eu comecei na internet, vou mudar de vida agora, achando que ia ser assim, muito rápido, que a gente fica mais iludida assim, né? Não, agora eu fiz uma venda, vou ficar milionária muito rápido, mas não é bem assim que funciona. Mas eu tava com esse sonho, mas quando eu cheguei lá, minha mãe tava em depressão, vegetando na cama, e eu falei, tá, o que eu faço agora? Eu tinha 20 anos ainda, 20 anos, e eu olhei uma situação que eu era uma jovem, nunca tinha
assim, sustentado ninguém, minha família, muito menos eu. E aí, nesse momento, eu precisei sustentar todo mundo, minha mãe, meu irmão, porque ela não conseguia trabalhar, tava sem emprego, numa casa muito humilde. E eu falei, tá, agora eu preciso conseguir o dobro de cliente aqui em gestão de tráfego, assim, o dobro do que eu tô ganhando pra pelo menos bater aqui o aluguel, as despesas da casa, porque ela não consegue fazer nada. E eu ainda tinha que, assim, aguentar mesmo, forte ali, vendo ela todo dia, deitada na cama, no escuro, chorando. Eu ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tenho só 20 anos de idade, Senhor. E aí eu falei, não, mas mesmo assim não vou ficar aqui chorando. Claro que eu chorava de noite, mas não vou ficar o dia inteiro aqui parada esperando alguma coisa cair do céu. E aí eu comecei a prestar mais serviço, consegui um monte de clientes de gestão de tráfego, porque era a forma mais fácil, porque naquela época eu sabia. E aí, nesse meio tempo, já sustentando toda a minha família com 21 anos de idade, já com digital, ainda prestando serviço, eu falei, tá, mas mesmo assim eu quero agora ir pro outro nível, que é o próximo nível de fazer 100 mil no mês, 200 mil no mês, 300 mil no mês, e eu ainda não tô conseguindo. Por que eu não tô conseguindo ainda? E eu sempre fui essa pessoa que, de queimar pontes mesmo e logo fazer uma ruptura mesmo no que eu tô fazendo pra ir pro próximo nível. Então eu pensei, o que eu posso fazer agora? E morar sozinha. Eu preciso morar sozinha pra eu focar nisso aqui, ter mais desafios. Então eu me coloquei nesses desafios pra chegar num resultado que foi o que veio depois, um resultado milionário. Só que naquela época não foi assim que, né, desde o começo não foi assim. Então eu falei, tá, eu vou morar sozinha, eu vou dobrar aqui os meus custos, eu já tô sustentando minha família, mas eu vou dobrar o meu custo aqui, que eu vou ter que pagar o meu aluguel também, morando sozinha. E fui morar sozinha, meio que do nada, assim, peguei uma kitnet, falei, olha, eu tô indo, paguei o calção só. Entrei na kitnet, minha mãe ficou super triste, minha família ficou super triste, todo mundo assim, parece que fez um mutirão pra falar comigo, Elida, o que você tá fazendo? Porque, inclusive, é algo que a gente até conversou. Eu era aquela pessoa da família que tava seguindo à risca todo o caminho tradicional. Eu nunca fui a pessoa que, dava trabalho na escola, ou sentava no fundão, tirava nota baixa. Não, eu era, na verdade, uma nerd na escola. Eu sempre passava em qualquer tipo de concurso. Eu não era aquela pessoa, eu não posso falar aquele tipo de coisa que, a professora falou pra mim que eu não ia nada na vida, porque todos os professores me amavam, porque eu estudava muito. E aí todo mundo, então, assim, eu cresci com muitos elogios da minha família. Nossa, a Elida agora vai mudar de vida, a Elida vai fazer faculdade, vai se formar, vai ser uma pessoa ali na área dela, uma engenheira. E aí, do nada, essa Elida aqui do caminho tradicional virou a ali que ia empreender na internet. Então, imagina, a credibilidade foi lá pra baixo, todo mundo me julgando, fez um mutirão pra falar comigo. Assim, minha filha, o que você tá fazendo? O que você foi morar sozinha? Você nunca fez isso? Volta pra faculdade, tem concurso aqui agora que abriu, concurso do banco, enfim. E eu, tipo assim, Senhor, o que eu faço? E nessas horas, realmente, eu ficava meio mexida. Tipo, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou... enfim, não sei se vai dar certo isso aqui que eu tô fazendo. Mas mesmo assim, eu voltava. Eu sempre escrevia muito cartas pra mim do futuro, bloco de notas. E eu escrevia aquele momento, que eu tava na kitnet já. E eu sempre escrevia pra mim mesma do futuro o quanto que eu já estava grata por ter mudado de vida, fazia várias afirmações, mesmo chorando, com uma música ali tocando, aquela coisa, e a família ali me ligando, volta pra casa e tudo. Falei, cara, eu vou continuar na minha intuição aqui, no meu sonho, mesmo que todo mundo até então não entenda direito o que eu tô fazendo, eles não precisam entender agora. E algo também que eu comecei a perceber naquela época é que eu tinha muito medo e tinha muita raiva também da minha situação, porque minha mãe tava em depressão, eu tava na kitnet, então era tantas coisas acontecendo que eu fico pensando, a questão de você ser positivo e você tá sempre positivo, às vezes não é o que vai te mover pra sua vida dos sonhos. Às vezes o que vai te mover pra você realmente ter um all-in na sua vida, ter um resultado milionário, é o medo, a raiva que você tem. Então, uma coisa que eu costumo falar muito pra minha comunidade, pros meus alunos, é que muitas das vezes a positividade não vai ser o suficiente pra te mover, pra você realmente ter um resultado na sua mudança de vida. Às vezes vai ser o medo, vai ser a raiva, e isso não é algo ruim, isso é muito bom. Olha ao seu redor, olha a sua realidade, como tá a sua vida. E às vezes realmente você não tem nem força pra ficar positivo, ficar grato por alguma coisa, porque tá tudo dando errado. Então, se você tem medo e raiva, agora usa esse a seu favor. Porque nada mais forte que uma pessoa obcecada, uma pessoa que tá com raiva da sua própria realidade pra mudar de vida.
Caramba, muito legal a sua história. E agora falando um pouco da parte boa, né, da parte atual, você comentou que tem uma empresa de DR com mais de 10 milhões faturados, também tem muitos alunos, né, mais de 20 mil alunos aplicando o seu método. Então como que é isso? Como que é a sua fase atual hoje? Como que você enxerga o seu impacto ali no mercado de DR? Muito bom. E só para dar um contexto de como que a gente tá nesse patamar de empresa hoje, uma empresa de direct response de 8 dígitos, que inclusive já até dobrou o faturamento do meio do ano para cá. E hoje a gente faz 200 mil no dia, múltiplos 6 dígitos no dia, com ofertas em tráfego direto, com um funil muito bem feito. E antes disso tudo, ainda lá na Kitnet, foi onde eu comecei a entrar nesse mundo de VSL, nesse mundo de oferta. Eu já entendi um pouco sobre tráfego, mas nessa questão do tráfego direto, ele não é o 80-20 nem de longe, não é a coisa mais importante, sim a VSL, sim a sua oferta, a sua copy. Então naquela época eu fiquei obcecada em acertar uma oferta logo, porque eu sabia que quando a gente começa a escalar de fato, enfim, ali 50 mil no dia, 100 mil no dia, que nesse mundo que a gente vive é algo normal, e todo mundo que usa o TM5, você sabe muito bem, né? As pessoas escalam muito. Eu pensei, cara, o que eu nunca fiz no ano inteiro eu posso fazer no dia. Então eu vou fazer de tudo pra ficar boa nisso aqui. Criar oferta dos nichos que mais vendem. Então, desde ali a gente começou a acertar a oferta. E desde lá, de 2023 até agora, 2026, né? A gente foi sofisticando muito. Então a gente já começou com VSLs e com ofertas com experts desde o começo. Colocava uma pessoa pra aparecer. Às vezes era minha amiga, um amigo. Olha, você quer aparecer na minha VSL? Eu vou fazer aqui tudo, os bastidores, e você aparece. Então desde ali a gente começou a acertar e testar muitos ângulos de oferta. E de lá pra cá a gente agora tem uma empresa que é uma empresa enxuta ainda, mas tem um faturamento muito alto, rodando infoprodutos aqui no Brasil. Então hoje a gente tem produtos com imagem, com a mini imagem. A gente tem a empresa Elida Dias, que é onde eu sou mentor e expert também. E a gente tem vários braços na empresa, e o braço mais forte de longe é o Direct Response, que é dali que a gente traz uma base muito grande pro nosso funil e que gera esse faturamento todo dia. Esse ano a gente tá no começo do ano, já bateu aí 1 milhão de faturamento, porque a gente usa muito ali uma escala no Direct Response, com produtos no Brasil, com imagem, onde a gente vende métodos ensinando ali como ganhar dinheiro. A gente roda muito renda extra, muito mesmo. A gente já rodou emagrecimento, outros tipos, mas o que mais a gente fez dinheiro e a gente faz na nossa empresa e foca hoje em dia é renda extra. Então, de lá pra cá, a gente focou só nesse nicho, inclusive muito mais na minha imagem. A gente já foi, inclusive, também coprodutor, então a gente colocou muitos experts no mercado, que a gente começou a crescer a base deles ali com o tráfego direto, não só a base de alunos, mas também como de audiência. Então eles estão voando também. E agora, esse ano, a gente resolveu focar na imagem Elida Dias. Então a gente tem um funil absurdo, e também eu passo à frente agora todo esse nosso conhecimento de escala, de funil, de copy, de oferta. Como é que qualquer pessoa do zero pode fazer e não demorar 5 anos como eu demorei pra acertar, pra fazer esses milhões que a gente faz agora. Porque realmente, fazendo uma engenharia reversa é muito mais simples, e eu poderia ter começado muito antes. Então a gente passa à frente pros alunos, a gente entrega produtos e ofertas prontas pros alunos, VSL, criativa, oferta que já escala, a gente coloca na mão desses alunos pra eles rodarem, porque a gente quer que eles comecem da forma que mais vai dar resultado. A gente sabe que no mercado tem outras formas mais simples e orgânicas, só que em questão de escala de um aluno do zero, que acabou de conhecer o digital, começar a fazer 2, 3 mil no dia, realmente é só com o Direct Response. Então hoje a gente tem uma empresa enxuta, que eu acho que a gente tem 6 pessoas até então, e a gente tem a maioria ali, é suporte para os nossos alunos. Então quem roda o tráfego, a copy, é eu e o Natan, meu marido sócio. Então a gente consegue ter esse faturamento com uma empresa ainda enxuta, com processos muito simples, tudo por conta de uma boa copy, um bom tráfego e uma estratégia muito simples que leva para um funil de vendas que gera pra gente esses 6 dígitos todo dia. Então a nossa empresa hoje, a gente chegou no melhor patamar dela, que é ela girar no automático, ela ter ali o Direct Response rodando todo dia, gerando esse faturamento, e a gente conseguir agora ter mais liberdade também na vida, né? Claro que a gente construiu tudo isso, teve uma época que a gente estava só focado em construir tudo isso, mas hoje ela gira sozinha. Então é algo que eu vejo muito os alunos até comentando: precisa investir muito em tráfego, precisa ter uma empresa muito grande, precisa ter uma equipe de filmmaker e tudo mais. Eu falo, gente, a gente faz VSL com celular, a gente faz oferta com o vídeo de vendas, no caso com o iPhone mesmo, só que o que vai realmente fazer escalar é
a copy, é os criativos ali. Não importa se você ainda não tem muito dinheiro pra começar. Se você tiver uma boa oferta na sua mão, você vai conseguir começar a colocar ali o pé naquela escala e começar a fazer muito dinheiro. Então a gente passa muito à frente essa questão pra comunidade, porque tem tanta gente frustrada no mercado, e aí eu até falo com os meus alunos, mesmo que não seja assim, a área mais simples de você entender, porque realmente você pegar e começar no digital e entender tráfego direto do nada, você não entende do nada. Você vai todo dia tendo uma experiência até você ficar bom. A gente sabe que tem outras formas mais simples de fazer dinheiro na internet também. Só que, igual eu falei, em nível de escala de você fazer 50 mil, 100 mil no dia é só com tráfego direto. Porque ali você consegue atingir muita gente com os anúncios, levar muita gente para uma única VSL e ali que acontece aquelas vendas por minuto que a gente mostra, né, todo dia, mas é porque tem muita gente assistindo aquela VSL, coisa que você não precisa estar falando com gente, criando conteúdo, fazendo live, porque é algo que tá gerando sozinho. Então, se você tem esse poder, né, essa estrutura de rodar ali o tráfego direto, ter uma boa copy, uma boa estrutura rodando pra você, você tá feito na vida. O resto, assim, é só você ficar bom em funil depois, mas é algo mais pra frente. Mas o que mais a gente foca mesmo é em criativo e VSL apenas. E então não precisa de uma equipe grande, não precisa de você ter 20 colaboradores pra você começar a fazer 200 mil reais no dia, porque é o que a gente faz com uma equipe de 6 pessoas. Sensacional, Elida. E por fim, essa última pergunta, que é sempre de player para player, é o momento que você conversa com aquela Elida lá do passado, que estava começando, passando por aqueles desafios. Então, se você pudesse conversar com ela e dar uma dica de ouro, para ela chegar mais rápido onde você já chegou, até pensando também que tem muita gente que tá assistindo aqui a gente hoje, Sim, que tá passando por aqueles desafios, né? Então pode ajudar a galera também. Então, qual a dica de ouro você daria para chegar ainda mais rápido e fazer tudo o que você fez? a minha dica de ouro pra todo mundo que tá assistindo aqui a gente, que eu falaria pra aquela Elida lá da kitnet, é que a vergonha que você tem hoje está te impedindo de ir para o próximo nível. Por que eu falo isso? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, falava que nunca ia aparecer, nunca ia fazer isso aqui que eu tô fazendo, uma entrevista, um podcast, tinha muita vergonha. Só que a fase que eu mais comecei a ganhar muito dinheiro, as oportunidades começaram a aparecer na minha vida, onde a gente realmente foi para um próximo nível, de 100 mil, 200 mil no mês, para 2 milhões no mês, foi quando eu perdi a vergonha, foi quando eu passei por esse medo. A gente tem também uma frase que a gente fala muito na nossa comunidade, que é: tudo que você mais quer está do outro lado do medo que você tem. Então eu pensei, qual que é o maior medo que eu tenho agora? Tenho medo de aparecer, tenho medo de falar ao vivo com alguém, tenho medo de fazer uma live, tenho medo de ser mentora. Então eu vou passar por isso, eu vou testar pra ver como é que é, porque realmente a minha história só eu tenho. Vim da periferia fazer aí aproximadamente 20 milhões de reais na internet, só eu tenho essa história e eu sei realmente o que eu passei e eu sei passar à frente também, como qualquer pessoa do zero pode fazer o que a gente faz no mundo de DR, no mundo de ofertas. Só que eu tinha muito medo disso, muita vergonha de aparecer, mas eu comecei do jeito que dava, com o celularzinho que dava, comecei a aparecer e assim, nem de longe eu falava desse jeito aqui, eu tinha muita vergonha. E foi passando por esse medo de criar conteúdo, de realmente ser mentora, ter uma comunidade, de aparecer, de realmente documentar a minha história. Porque até então eu era uma pessoa que fazia dinheiro nos bastidores, que realmente é o que o DR proporciona pra muita gente. Isso é muito bom pra quem não quer aparecer. Mas aonde eu realmente fui para esse próximo nível de empresária, de mentora, de expert, foi quando eu comecei a documentar a minha história, a falar pra todo mundo como que eu vim da periferia, como que foram ali os desafios, igual a gente tá fazendo aqui agora. Então eu ainda tenho essa vergonha, eu ainda sou tímida, eu ainda tenho tudo isso aqui, porque é natural, só que a gente passa por isso. E ainda bem, né, porque agora vocês podem conhecer uma pessoa, vocês podem ver o podcast do Márcio, da UTMFi, e aprender com vários players do mercado como fazer dinheiro aqui da forma mais simples que tem. E uma outra coisa que eu costumo falar muito é que nada para uma pessoa que é um completo cara de pau. Porque foi naquela época da kitnet que eu não sabia nem pagar uma conta, eu não sabia nem colocar meu nome ali na energia, na luz, não sabia nada, pagar um boleto. Foi ali que eu comecei a perder essa vergonha, a falar com as pessoas, a realmente perguntar o que o outro tá fazendo. Então eu comecei a ser uma pessoa muito cara de pau. E foi aí que as oportunidades começaram a aparecer, foi aí que comecei a criar networking com as pessoas, foi aí que comecei a fazer mais dinheiro. Por quê? Porque vergonha é você ligar
pro que os outros vão falar de você, pra aquela sua amiga, aquela pessoa que não entende nem o que você tá pensando, os seus sonhos, isso realmente é algo que só te trava. A outra pessoa nunca vai conseguir realmente evoluir na vida, mas você que tá ligando pra isso é o que mais se prejudica. Por quê? Porque você tem a sua vida, você tem a sua família, você tem os seus sonhos que você sabe muito bem quais são. E por causa de uma única vergonha, ou por causa de ligar para a opinião dos outros, de pensar o que vão falar, você tá deixando de viver uma vida abundante, uma vida extraordinária por causa desse pequeno detalhe. Um pequeno detalhe que quando você passar por ele, você vai ver que não era tão difícil assim. Um pequeno detalhe que é a vergonha, você tá com medo de colocar a cara no digital, de realmente tentar empreender, tentar começar no tráfego direto, no DR. Esse único detalhe, esse medo que você tem, essa vergonha que você tem do que alguém da sua família, seus amigos vão falar, é o que tá te impedindo de viver a sua vida dos sonhos, uma vida extraordinária. Só que a gente fica muito olhando o lado ruim da história. Ah, mas e se eu tentar e der errado? E se eu ficar com medo? Agora eu te convido a olhar o lado bom da história. E se você tentar? E se você de fato tentar e dar certo? Olha onde você vai estar ano que vem. Olha onde você vai estar, e não só você, como a sua família. Numa casa maravilhosa, com o carro que você quer, com o carro dos sonhos. Levando sua família pra viajar. Eu trouxe minha mãe pra Balneário Camboriú agora no Natal. Ela nunca tinha viajado pra Santa Catarina, que ela mora em Fortaleza. Ali o único lugar que ela já foi Fortaleza e só. Ela ficou deslumbrada. E eu vendo aquilo, a gente podendo proporcionar tudo aquilo pra ela, era algo que eu já imaginava desde a kitnet, então era o que me movia. Mesmo ali com muito medo ainda, eu falava, mas e se eu continuar fazendo? E se der certo? Olha o que eu vou viver. Então, o lado bom da história, ele sempre compensa. O lado que você vive uma vida abundante compensa muito, comparado ao pequeno detalhe que é a vergonha, a sua timidez, você não querer ser uma pessoa cara de pau, que vai lá, pergunta pras pessoas e tenta na internet. E se der errado, tenta de novo. E se der 10 vezes errado, tenta 10 vezes de novo. Porque uma hora vai virar. Então, por isso que a gente tem essa comunidade de obcecados que eu sempre falo, nada para uma pessoa obcecada em resultados. Se você realmente é uma pessoa obcecada em resultados, você vai uma hora dar certo na internet e você vai ver que quando você estiver no topo da montanha, você não vai nem lembrar de como que foi difícil você subir essa montanha. Então, vale muito a pena. A conta no final sempre fecha. Elida, é incrível, realmente foi um grande prazer pra gente ter você aqui no TM News como convidada, e a gente não poderia por isso então deixar de celebrar, por isso eu trouxe aqui um presente pra você, que é uma plaquinha de Player Revelação do TM News. Muito obrigada, olha, eu tô muito feliz, porque realmente, como eu falei no começo, a gente realmente usou a UTMFi desde sempre. Desde quando vocês nasceram, a gente já começou a testar, a gente já rodava tráfego direto. E eu tava até falando com vocês, com a equipe de vocês, que vocês estão crescendo de forma absurda. Assim, a ferramenta, não só a ferramenta, como a comunidade de vocês, assim, tá só crescendo. A ferramenta tá ficando muito, muito melhor a cada mês que se passa. Então a gente usa muito, assim, eu tava até brincando quando a gente se encontrou, que olha, a gente tá escalando aqui, meu único trabalho é entrar na UTMFi aqui no celular. Eu poderia pegar agora o celular, otimizar a campanha que vai estar dando bom aqui, mas porque a gente tem o UTMFi no celular, é muito simples. Então eu passo isso muito pra nossa comunidade, porque tem essa questão de praticidade. Eu acho que foi um ponto que quando você criou o UTMFi, você pensou nisso demais, nessa praticidade, porque quem já veio do mundo de traqueamento sabe que as outras que tinham realmente tem uma dificuldade ali, tinha que ver pelo computador. Então, imagina, não tinha como eu otimizar uma campanha agora no meio da entrevista, só que agora que o UTMFi dá. E é muito bom mesmo, tudo que vocês estão fazendo. As pessoas, inclusive os meus alunos, estão usando muito, muito a UTMFi. Você que tá vendo, a gente usa a UTMFi, é muito simples de usar. E não só isso, tem várias formas de você aprender como usar aqui. A própria equipe da UTMFi disponibiliza e a gente super indica. E eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da nossa história. Tá aqui sendo Player Revelação, um projeto maravilhoso da UTMFi. É um projeto que eu tava acompanhando ali e quando veio a gente foi chamado e eu falei, nossa, que felicidade, porque a gente já usa de fato. A gente tem uma comunidade que tá crescendo também, assim como a UTMFi. E realmente é muito bom conectar agora os meus alunos, a nossa comunidade de obcecados, com a comunidade da UTMFi para todo mundo crescer e escalar, porque realmente faz parte da nossa rotina todo dia a ferramenta. Então,
Convido vocês que estão assistindo, os meus alunos obcecados, a conhecerem, depois vão seguir, vejam aqui o podcast, compartilhem com os amigos de vocês, não só pela história, não só pelo conhecimento, mas para entenderem também como que funciona esse mundo, como que vocês já vão começar a realmente ter um bom resultado só usando a UTMFI e tendo essa ferramenta com vocês. Então eu tô muito feliz de estar aqui nesse projeto, com vocês, conhecendo a equipe de perto. Eu tenho certeza que quando eu vir daqui alguns meses, daqui um ano, vocês vão estar assim, gigantes, maiores do que já estão agora. Já estão gigantes, mas vão estar muito, muito, muito mais, porque eu consigo ver que vocês, assim, estão se dedicando ao máximo para crescer a plataforma, o marketing, a equipe. Então eu já falei isso 1000 vezes para eles, mas vocês estão arrasando. Parabéns e muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela plaquinha de Play Revelação. Tô muito feliz e por ter essa oportunidade de compartilhar a minha história.